Bem-vindo à nossa aula de gestão de riscos da disciplina Senado Sistêmico. O nosso objetivo aqui na disciplina não é te apresentar todo um processo de gestão de riscos com base na ISO 31000, com todos os seus aspectos, porque isso aí é conteúdo para pelo menos umas 40, 50 horas de aula. O que a gente quer te mostrar aqui é uma introdução básica, bem básica, da gestão de riscos para que você comece a utilizar essa ferramenta na prática, no dia a dia, para evitar que você seja surpreendido por riscos fáceis de mitigar, previsíveis. Então, é mais uma forma de te dar uma introdução a esse pensamento da ferramenta da gestão de riscos. Combinado? E quando a gente pensa em gestão de risco, a primeira coisa que você tem em mente é que todo mundo já faz gestão de risco no dia a dia na sua vida. Tá? A gestão de risco é o processo onde a gente vai parar e pensar o que pode dar errado na atividade que a gente está fazendo, no projeto que a gente está fazendo, o que é que pode dar errado e o que eu posso fazer para evitar que isso dê errado. Isso é um processo de gestão de risco na prática e a gente faz isso constantemente. Por exemplo, quando você vai viajar, você fala, cara, eu vou viajar para o exterior, vou viajar para a Disney com toda a família, né? O que você faz? A primeira coisa que você faz, você fala, ó, eu tenho que ter o passaporte e o visto de todo mundo. Antes de comprar passagem, eu vou tentar tirar o visto. Isso é uma gestão de risco. Por quê? Se eu comprei passagem, paguei hotel, vou tirar o visto e o visto não sai, eu vou perder um percentual do que eu paguei na passagem e no hotel. Você vai viajar no dia da viagem, você coloca os passaportes aonde? Você coloca em qualquer bolso, em qualquer mochila, mala? Não. Você coloca na doleira, você coloca no teu bolso, você coloca numa mochila de mão, numa bolsa de mão, vai ficar muito perto de você o tempo inteiro. Porque qual que é o teu medo? Tu vai chegar lá na viagem, na hora de fazer a imigração, cadê o passaporte? Ih, sumiu. Cara, dor de cabeça gigante, pagou uma fortuna na viagem e não vai conseguir entrar. Então, você está prevendo problemas que podem acontecer e que você está tentando evitar esses problemas. É a mesma coisa com relacionamento, cara. Você está conhecendo uma pessoa nova, aí você começa a conversar com ela. Você viu, cara, a pessoa já teve, sei lá, 7 casamentos diferentes. Você fala, acho que não vai dar muito certo, não. Deve ser uma pessoa difícil. Não vou me envolver tanto para poder ver como é que é. Porque a pessoa que teve 7, 8, 9 relacionamentos, deu tudo errado, me parece que é mais problema com a pessoa, né, do que com os namorados, namoradas dela, né? Então você já começa a ficar meio desconfiado, né? É gestão de risco. Gestão de risco na prática, tecnologia, constantemente está fazendo gestão de risco. O Senado, por exemplo, ele tem 2 contratos de internet com empresas diferentes. Por quê? Gestão de risco. Se eu tenho uma empresa que fornece servidores internet para o Senado, para o site, para tudo ficar no ar. Tá lá, Claro. Deu problema na rede da Claro, o site vai cair. Não tem o que fazer. Agora, se eu tenho um contrato da Claro e um contrato com a TIM, deu problema na internet da Claro, o site do Senado continua no ar porque entra o contrato da TIM. Qual que é a chance das 2 empresas terem problema ao mesmo tempo, no mesmo dia, na mesma hora, para que o site do Senado fique completamente indisponível? É bem mais raro. Isso é gestão de risco na prática. Contratos, a mesma coisa. Quando você faz um contrato, por exemplo, você consegue prever um monte de penalidades para a empresa. Porque você fala, cara, são coisas que se der errado, eu não quero assumir esse prejuízo financeiro. Né? Então, por exemplo, você fala, ó, eu preciso que você faça a entrega dos bombons aqui para o evento de cerimônia da posse um dia antes do evento. E se você não me entregar, eu vou te multar em 500 mil reais. A multa é gigante. Esse é um controle, é uma gestão de risco. A multa é tão grande que você fala, cara, a empresa vai se matar para entregar. Porque se ela não entregar, cara, falha a empresa. Ela vai se matar, mas ela vai entregar no prazo. Ou você está fazendo uma obra num contrato, por exemplo, e você fala, cara, se der alguma coisa errada nessa obra, se essa obra, se demolir esse prédio, se a fundação for ruim, se o solo, o que você faz? Você faz um seguro de responsabilidade civil. Você faz um seguro, é um contrato. Tu fala, cara, contratei a sua empresa para fazer a obra. Se der algum chabu na obra, der algum problema na obra, eu vou acionar a seguradora que ela vai arcar com prejuízo.
E aí está resolvido o problema. Né? Então, a gente usa a gestão de risco constantemente no mundo real. Né? Uma definição muito técnica, rebuscada, gestão de risco é uma ferramenta para minimizar incertezas e aumentar a segurança na administração. Né? Isso é muito rebuscado, por isso que eu quis trazer exemplos reais, porque na verdade a gestão de risco é a atividade que você vai fazer de pensar no que pode dar errado, o que pode atrapalhar você de conquistar os seus objetivos e o que você pode fazer para evitar que esses problemas te impeçam de conquistar os seus objetivos. E isso vale na vida pessoal, como vale na gestão dentro do Senado Federal. Então você está dentro do Senado, você tem o seu objetivo hoje é um projeto de reformar a sua sala, reformar o seu espaço. O que pode dar errado nesse projeto aí? Cara, você pode não ter orçamento, a obra pode começar e parar no meio do percurso, você pode ficar sem espaço para trabalhar, porque se atrasar a obra, você vai ficar sem espaço para trabalhar, então você já pensa num plano B, você pensa... Então você começa a pensar em soluções de forma antecipada para os problemas que podem acontecer. Isso é gestão de risco. E aqui eu vou te mostrar um processo bem simplificado para você fazer isso de forma sistematizada. Porque, como eu já te falei, gestão de risco todo mundo faz, o tempo inteiro. A questão não é essa. A questão é como fazer um processo de gestão de riscos de forma sistematizada, de forma organizada, para que você tenha clareza de quais são os principais riscos, os riscos mais graves, e que para você ter um plano documentado, escrito, validado, testado do que fazer caso o evento de risco, caso o sinistro aconteça e você tenha que acionar o seu plano de tratamento para o risco. Fechado? Então, a primeira etapa de qualquer processo de gestão de risco é óbvia. Você precisa identificar os riscos. Você vai identificar o que pode dar errado dentro do seu processo. Né? E vai listar tudo isso. Vai fazer uma lista do que pode dar errado dentro do seu processo. Mas vai fazer isso. Você pode fazer isso lendo, verificando outros processos. Você pode fazer isso conversando com pessoas que atuam naquela área, para entender e ter um feedback delas. Você pode fazer isso com base em benchmarking, você pode fazer isso com base em busca em livros, artigos acadêmicos, que boa parte dos riscos para processos de administração já estão sistematizados em livros de gestão de risco. Então você vai lá assim, cara, os 100 principais riscos na gestão de folha de pagamento. Tudo que pode dar errado, ou quase tudo, está listado no livro. Você vai lá e você consegue ver, fora a sua experiência prática pessoal. Então, o primeiro passo que você vai fazer é sentar e listar os riscos daquele seu projeto, daquele seu objetivo, daquele seu processo. Você vai listar e identificar os riscos. Identificou o risco? Você vai fazer uma análise de probabilidade e impacto daquele risco. Para que essa análise? Para tu saber se o risco é grave ou não. Por exemplo, você pode ter um risco, no exemplo da viagem, né, de você ter o visto negado. Um servidor do Senado, com imóvel próprio, casado, com filho, aqui a chance de ter o visto negado para ir para os Estados Unidos, a probabilidade é quase zero disso acontecer. Só que o impacto? Cara, tu gastou 90 mil reais em ingresso da Disney, hotel e passagem para tu ir com os filhos, com todo mundo. Gastou 90 mil. Você vai perder 20%, 18 mil de prejuízo. O impacto é enorme, cara. Você vai perder 20% de tudo que tu pagou. É um impacto significativo. Então é um risco que merece a sua atenção. Agora, tem riscos que não merecem tanta atenção e você pode simplesmente ignorar eles. Né? Tem um risco que tem a probabilidade muito baixa de acontecer e o impacto é muito pequeno, você ignora. Entendeu? Você fala, estou fazendo a minha obra aqui. Tem chance de atrasar? Tem, mas é pequena a chance. Por quê? Porque vendo as outras obras que essa empresa executou, ela sempre entrega no prazo ou muito próximo do prazo. E se ela atrasar, qual é o impacto que eu vou ter? Nenhum, porque eu coloquei meus servidores para trabalhar todos de home office. Então tá todo mundo trabalhando, todo mundo entregando tudo no prazo, tá funcionando o setor redondinho. Se ela atrasar 5 dias, 10 dias, 20 dias, não vai ter quase que impacto nenhum no meu trabalho. E a probabilidade é baixa de acontecer. O que eu vou fazer em relação a esse risco? Eu vou aceitar ele, não vou fazer nada. Então a gente analisa o risco para saber se ele é um risco grave, crítico, ou se ele é um risco baixo
e que pode ser desprezado. Depois que eu identifiquei o risco, eu analisei o risco, eu vou pensar em como eu vou responder a esse risco. Qual vai ser a minha resposta ao risco? E existem 4 formas de você responder a esse risco. Basicamente, são 4 formas de resposta que você pode dar. A primeira é você eliminar completamente o risco. Como é que você elimina o risco? Você abandona o objetivo. Então, por exemplo, eu sou dono de uma empresa e eu estou decidindo saber se eu compro ou se eu não compro uma empresa que é minha concorrente. Né? Então, eu estou negociando com eles e quando eu estou fazendo aquela investigação pregressa da empresa, eu descubro que essa empresa tem uma ação trabalhista que pode me gerar uma dívida de 2 milhões. Então, lá no meu processo de due diligence, eu descubro, caramba, estou doido para comprar essa empresa, mas ela tem uma ação trabalhista que pode gerar 2 milhões de prejuízo e tornar esse negócio muito ruim. O que eu decido fazer? Esse é um risco que tem a probabilidade razoável de acontecer e um impacto gigantesco. Então, é um risco que eu tenho que tratar. O que eu vou fazer com ele? Eu vou eliminar o risco completamente. Como eu elimino o risco? Não faço o negócio. Falo, cara, esse negócio é muito arriscado, eu não quero pagar para ver, não tem como transferir esse risco, eu vou simplesmente não fazer o negócio. É risco demais para mim. Risco demais. Então você elimina. Um exemplo que eu acho muito legal, que você vai gravar muito, tem um cara que pulou de paraquedas Sabiá, né? E ele foi um dos primeiros a pular do avião sem paraquedas. Então eu achei aquilo uma loucura muito grande. Ele pulou sem paraquedas e um outro cara pulou com paraquedas, encontrou ali no ar, eles se conectaram e esse cara abriu o paraquedas. Para mim, aquilo ali é impossível fazer aquilo, cara. É eliminar o risco. Para mim, pular de um avião sem paraquedas é uma loucura completamente inaceitável. Então, para mim, aquilo é eliminar. É não fazer o negócio. A segunda resposta que você pode dar ao risco é transferir o risco. Ou seja, você vai pegar aquele risco que era para ser seu e você vai migrar esse risco para um terceiro. O exemplo clássico de transferir o risco é o seguro de carro. Né? Você está lá, servidor do Senado, recém-empossado, sem filho, 25 anos, ganhando lá uma fortuna, maravilha. O que você vai... Cara, vou comprar uma Porsche Cayenne, que é o carro dos meus sonhos, vou financiar esse negócio aí, seja o que Deus quiser, mas eu vou andar de Porsche, que é o carro dos meus sonhos. Cara, tu vai pagar lá 500 mil na tua Porsche. Beleza. Você vai correr o risco dessa Porsche ser roubada? Você vai correr o risco de alguém bater nessa tua Porsche e explodir teu carro, dar perda total nesse carro? Só se tu for maluco. Né? O que tu vai fazer? Vai fazer um seguro do teu carro. O seguro é um clássico exemplo de transferência do risco. Você vai transferir o risco para uma outra pessoa. Quer ver um exemplo dentro do Senado Federal? Chegou um processo para você complicadíssimo. Você tem que dar uma manifestação sua numa licitação e você não sabe como se manifestar, tem um monte de insegurança, tem um monte de dúvida. O que você pode fazer? Você pode pegar esse processo e pegar as dúvidas jurídicas que você tem, por exemplo, e consultar a advocacia do Senado. O que você está fazendo? Você está transferindo uma parte do risco para outro órgão do Senado. Está sendo solidário com você no risco. Você está pegando esse risco de se falar uma ilegalidade, falar alguma coisa ruim num processo de licitação, uma coisa equivocada. Num processo de licitação, está transferindo esse risco para o órgão jurídico da casa, que vai dar um parecer jurídico no processo. Então você está transferindo uma parte do seu risco para uma outra unidade da casa. Ou quando, por exemplo, um chefe de serviço fala, cara, esse processo aqui é muito complicado. Eu vou ter que escalar isso para o coordenador. Ou até para o diretor decidir. Eu não consigo decidir isso aqui sozinho, não. Isso aqui é muito complicado, pode dar problema, pode dar um prejuízo financeiro, jurídico, de imagem grande para o Senado. Eu não vou responder isso aqui sozinho. O que você faz? Você escala o problema. Você fala, diretor, chegou isso aqui para mim, como é que eu decido? Você está transferindo o risco. Está mitigando da sua unidade para a diretoria como um todo. A terceira forma de você agir é você responder o risco aceitando o risco, que é o caso que eu te falei, do risco com probabilidade pequena, impacto pequeno de acontecer. Não compensa investir tempo, dinheiro, energia, recurso para tratar um risco, que ele é de baixa chance de acontecer e de baixo impacto. E a quarta resposta ao risco que você pode dar é mitigar
o risco. Mitigar o risco é você trabalhar ou na probabilidade do risco para evitar que ele aconteça, ou trabalhar no impacto do risco para contornar o problema caso o risco aconteça. Eu vou te dar um exemplo que vai ficar muito claro. No caso do Porsche Cayenne. Você comprou o Porsche Cayenne. Você quer mitigar o risco. Você não quer transferir o risco. Você quer mitigar o risco. O que você pode fazer? Você pode comprar o carro e deixar ele dentro da tua casa na garagem, parado, fechado. Qual o risco de você bater o carro com um carro que está dentro da garagem, parado? Probabilidade baixíssima de acontecer. Você atuou na probabilidade. É claro que você não está usando o carro também, né? Burrice você comprar o carro e deixar ele parado na garagem. Mas ok, você está atuando na probabilidade do risco. Você reduz a probabilidade a zero. Um carro que não anda na rua não tem como bater. Ele está lá parado na garagem. Beleza? Ou você pode atuar no impacto, que é no caso do seguro. Qual que é o impacto? Se você bate o seu carro, tem perda total, você perdeu 500 mil reais. Esse é o impacto. Se você faz um seguro, o seguro vai te pagar a tabela FIP do teu carro. Você bateu tua Porsche Cayenne, deu perda total, o seguro vai te pagar 500 mil reais. Você mitigou o risco atuando no impacto do risco e não na probabilidade da ocorrência do risco. Então, primeira etapa, identifica o risco. Segunda, analisa o risco. Terceira, define a resposta que você vai dar ao risco, a depender do grau do risco. Se ele é um risco crítico, médio ou se ele é um risco baixo. Por fim, você vai dar o tratamento do risco. Esse tratamento do risco é se você vai transferir o risco ou mitigar o risco. E ele é o mais importante dentro de todo o processo de gestão de risco, porque se você identifica o risco, analisa o risco, pensa na resposta, mas não faz nada, seu risco não mudou. Então, a instituição só vai ter um ganho de valor real quando você identifica o risco, analisa o risco, pensa na resposta e trata o risco. É o tratamento do risco que vai aumentar suas chances de sucesso no teu processo, no teu projeto, no teu objetivo, no teu sonho e que vai trazer valor real para você. Por isso, o tratamento é a fase mais importante do processo de gestão de risco. É aqui que você ganha o valor real. E aí, no tratamento, você decide se vai transferir o risco ou se você vai mitigar o risco. E aí você cria um plano de ação para poder evitar que aquele problema que pode vir a acontecer e atrapalhar a tua vida, para que ele não aconteça. É no tratamento. Gestão de risco, de uma forma muito simplificada, é basicamente o que a gente conversou aqui. Ela é uma ferramenta para aumentar as chances de sucesso do seu planejamento estratégico, a partir do tratamento de incertezas, de riscos que podem impactar o seu objetivo. E agora que a gente fechou a nossa parte teórica do treinamento, eu quero que você venha muito animado para as aulas presenciais, porque nas aulas presenciais a gente vai colocar todos os conceitos que a gente conversou aqui, em pensamento sistêmico, em visão estratégica, em gestão de risco. A gente vai colocar tudo isso para ser exercitado na prática, com base em casos reais do Senado Federal. Fechado? E tem um detalhezinho importante, tá? Se você assistiu todas as aulas, grava a figura dos animais que apareceram na tela. Porque se você souber o nome das 3 figuras que apareceram, o nome dos 3 animais que apareceram ao longo das aulas, na primeira aula do PFG, você vai ganhar um brinde exclusivo, sensacional, só para você. Tá bom? Eu te vejo na aula presencial. Um abraço, fica com Deus.